Gente, a paz do Senhor, está começando mais um Talking Show Redenção para você nessa noite, para ficar aí comigo, adorando a Deus nesse dia, nessa segunda-feira. Segunda-feira onde nós começamos novos projetos, começamos novas dietas, começamos tudo de novo, uma semana para a gente aprender que sempre existe um novo dia. Quero convidar você para adorar a Deus comigo hoje, juntamente com os meus amigos que aqui estão, meu tecladista Paulo Vieira, que está aqui, a paz do Senhor, Paulo. Paz do Senhor, tudo bem? É um Tudo prazer estar bem. aqui mais uma vez, adorando a Deus. Vamos que vamos. Amém, prazer é nosso. E um grande prazer, agora essa pessoa chegou aqui gordinho, que eu nem acreditei, gente. O meu amigo Richard Alessandro, paz do Senhor. Pai do Senhor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Casamento. Pois é, você vai contar essas novidades para a gente aí, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? Glória a Deus, E bastante. graças a Deus, coisas boas, né? Graças a Deus. É isso aí. Manda paz do Senhor pro seu povo aí. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, cada um. Mário, Deus abençoe mais uma vez pelo convite, sempre uma honra. Amém. A honra é toda minha. Enquanto você já compartilha, você manda para o pessoal, manda para a família, manda para todo mundo aí. Eu quero convidar você a adorar a Deus juntamente comigo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Oh, aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Olha a promessa de Deus para sua vida. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu.
força descansa em mim. Comece a sorrir. Essa é uma certeza que você tem que ter. Jesus está cuidando de você o tempo todo, em tudo aquilo que você precisa. Oh, glória a Jesus, aleluia. Vamos bater um papo aqui com o nosso pregador da noite. Fala pra mim como que tá a vida de casado, como que tá a Bruninha. Quero mandar um beijo pra ela, que ela não tá bem de saúde, não pôde estar aqui, né? Mas ele veio representando hoje o ministério, né? Que é a casa, né? Amém. Estamos bem, graças a Deus, né? Novamente quero agradecer pela oportunidade. Confesso que ainda estou meio nervoso com a câmera ali. Né? Não tem jeito. A gente não se acostuma nunca, né? Mas nós somos bem, graças a Deus. Somos felizes, graças a Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 6 meses de namoro com a minha esposa. 6 meses de namoro. Hoje nós temos aí, completamos 9 meses de casado, graças a Deus. Uau, já tem tudo isso? Já tem tudo isso. Meu e Deus. Até aqui a gente tem vivido muitas bênçãos do Senhor, providências, cumprimento de promessas, desde o ministério até bens materiais, o Senhor tem sido fiel em tudo. Então, assim, tem sido muito bom, graças a Deus. Hoje ela não pôde vir realmente, né, porque semana passada eu peguei uma gripe no final de semana, justo no final de semana que a gente ia ministrar. Tomei remédio, vitamina, até falei, eu vou tenho que ficar bom até domingo. É bem isso. Aí eu melhorei, tal, ainda fui para a igreja assim, meio assim, orei a Deus, falei, Senhor, que o Senhor me ajude a sustentar para que eu consiga passar o culto todo sem ter um inconveniente. E assim, graças a Deus, concedeu. Aí chegou no dia seguinte, ela ficou doente. Só que ela pegou mais forte, felizmente, né? Então ela tá aí, mas tá melhorando. Graças a Deus, tá nos assistindo, inclusive. Aí sim, beijo, Bruninha. Você sabe que esse negócio é complicado. Lá em casa o Rui ficou. Todo mundo fica. Eu sempre falo, né? A mãe tem poder sobrenatural. Porque a mãe, ela é o seguinte, todo mundo fica doente, ela fica, só que ela tem que cuidar de todos os outros. Então a Bruninha vai ver daqui uns tempos aí quais são os planos para filhos. Nossos planos para filhos, nós temos, claro, né? Mas daqui a um tempinho aí, porque Vai a gente acabou de esperar um casar, pouquinho, né? Tem alguns sonhos, alguns projetos que a gente temos aí, nós vamos batalhar por eles, né? Para quando nós tiver nossos filhos, a gente tá tudo estruturado, né? Sim, com Lógico, certeza. se vir, será sempre bênção, né? Mas nós temos a nossa Eu sempre falo que filho é no tempo de Deus, não é no nosso. Eu quando me casei, falava assim, filho só daqui... Eu e o Rui, na verdade, quando a gente teve a primeira conversa, a gente já combinou namoro, noivado, casamento, e quando a gente ia ter filhos. Só que Deus, Ele faz tudo da maneira que Ele quer, né? E aí eu me casei, com 10 meses de casado, eu engravidei. E tomando remédio, tudo, porque eu não queria engravidar e tudo mais. O tempo é de Deus. E eu e a Bruna, desde que a gente começou, foi sempre assim. No período que nós estávamos nos conhecendo, do período que nós conhecemos para começar o namoro, foram 6 meses ali a gente conversando, né, como amigos ali se conhecendo. Até a gente foi conversar sobre propósitos, sobre as coisas. Então, até a questão de filhos, família, casamento, a gente conversou sobre. Temos sonho, porque assim. É difícil ser cristão e não sonhar com família, né? É verdade. É difícil ser cristão e não sonhar com família. Família é uma coisa que está desde o Gênesis ali. Nós somos ensinados por Deus, né? A multiplicar, a ter descendência. E isso a gente vê, às vezes quando a pessoa é nova, nem tanto, né? Mas quando a pessoa começa a ficar mais velha, eu tenho parentes assim, não próximos, que hoje ele é sozinho, né? Não construir família é necessário. A sua irmã comentou aqui, ai, que vontade de ter um sobrinho. Já é ela, né? Logo, logo ela casa também. É. Eu também vou dizer o mesmo. É bem isso. É que, na verdade, o que acontece? A sociedade, ela nos impõe isso. Quando você sai da adolescência, vira jovem, cadê a namorada? Arrumou o namorado, quando que vai noivar? Noivou, quando que vai casar? Casou, cadê os filhos? Exato. Existe sempre essa pergunta, né? Não tem jeito. Tá sendo muita pergunta? Hoje em dia não, tanto, né? Às vezes uma pessoa te pergunta, com frequência não mais. Era mais, acho que no começo do casamento, né? Que tem aquela piadinha, casou, igual você falou, casou, e aí, quando vai ter filho?
Calma, nem assinei o civil. E o pessoal vai perguntar, mas hoje não é mais tranquilo? É que assim, você falou com relação à sociedade impor, né? Não é mensagem ainda, tá? Só um comentário. Todo mundo ele trabalha para desconstrução da família, né? No geral. Você vai pegar um contexto, a mulher é ensinada a ter medo de ter filho porque vai destruir o corpo. O homem é ensinado a não ser homem, e aí quando ele assume a família, ele não tem perfil para assumir a família porque ele não foi ensinado a ser homem. Ele simplesmente está agindo ele está muitas vezes na casa do pai e da mãe e agindo como se casou e está como se estivesse na casa do pai e da mãe. Então toda essa desconstrução da família que as pessoas tentam nos impor hoje, com o tempo, infelizmente, vai causando um efeito assim muito grande. Você vê jovens, inclusive, da própria igreja, sem estrutura. Jovem da igreja que, quando fala de casamento, repreende. Chegamos a esse ponto, né? Então, é complicado. Mas, eu creio, Senhor, assim como ali Elias achou que um dia que estava sozinho tinha 7.000, eu sempre acredito que Deus sempre tem os remanescentes, né? Que dependendo das circunstâncias, Ele sempre tem os remanescentes que vai levar os princípios dele até o fim. Amém. Eu sempre falo assim que a família é algo tão lindo, é algo mágico. A minha irmã sempre costuma dizer, beijo para ela que ela está nos assistindo, minha sogra, minha mãe, todo mundo junto hoje assistindo, Maísa, Luiz e Guilherme, a vozinha também, beijo para vocês. Beijo, Jô, meu amigo que mandou mensagem, está ali nos assistindo também. Sempre amei a família. Sempre. Eu perdi o meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu passei a vida inteira com saudade do meu pai. E eu sempre via, às vezes, amigas desobedecendo os pais. E eu falava, está desobedecendo porque não sabe o que é não ter um pai. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento. Família é sempre o primeiro lugar, é a instituição que Deus criou, né? Então, é muito bom fazer parte desse meio e não do meio dos outros, né? Dos que não querem. É muito real isso. As pessoas, repreenderem, nem sabem o que está repreendendo, né? Exatamente. Tá certo que, né? Existem experiências ruins, né? A gente ali... Eu trabalho ali como obreiro na igreja desde os meus, 16 anos, mais ou menos. Então, a gente vê muita história, né? Eu tenho um cunhado o meu cunhado, ele tem uma história muito bonita, inclusive, que ele não foi criado pela mãe específica. Quem criou dele foi a madrasta. E a madrasta dele, para ele, não é enteado, é filho. E para ele, ela é mãe, não é verdade? Então, assim, a gente tem alguns casos, a gente pega casos ao longo do tempo, de famílias que o pai deixou, não conhece o pai. A gente vê, graças a Deus, eu tive a graça de ter, meus pais são casados até hoje, firmes e fortes, né? Aí você fala com o filho, o meu pai fica brincando, né? Eu quero ver meus netos vivos, tá? Enquanto eu tiver vida. Ele quer querer acelerar. Você sabe que a minha mãe falava assim, eu quero ter saúde para cuidar dos meus netos, porque vocês demoram e não sei o quê. E veio tudo de uma vez. Às vezes a Jaque casa e vai todo mundo ter filho junto. A Bíblia fala, Tiago diz que não receber porque pedis maus, né? Sim, não sabeis pedir, né? Reis ela por não pediu sabeis muito pedir. bem, então recebeu de uma vez. É verdade. Agora, quando a gente fala assim a respeito disso, então é mais questão de... A gente, como é um programa aí voltado ali para o âmbito cristão, nossos valores hoje, eles estão sendo sufocados, né? Eu confesso, tem vezes que eu vejo uns vídeos no Instagram, eu falo pra minha esposa, amor, não acredito com uma situação dessa. Você fica indignado com algumas coisas e as pessoas querem tentar transformar, mudar a Bíblia, a palavra do Senhor, para seu próprio gosto, para a sua própria satisfação. E aí que dá o problema, porque eu alterando ou não a Bíblia para minha satisfação ou não, o que está escrito aqui como primeiro, a palavra de Deus, o sentido dela vai mudar. Deus não vai mudar o jeito dele de julgar, de questionar, só porque eu quero interpretar diferente, só porque eu quero entender diferente. Então, quando você começa a ver crente feminista, jovens que não aprendem, jovens que falou questão de homens, que tem muitas vezes não querem nem trabalhar. Então você já começa a ver uma deturbação da família. E quem pode ter filho, em vez de ter filho, quer ter o quê? Cachorro. Justamente. E deposita todo o amor
que era para dar um filho a um cachorro. Eu não estou falando que você tem criança, você tem um bicho, cuide. Com ele certeza, é uma vida, com certeza. mas ele não é mais importante do que uma criança, não é verdade? Verdade. Cada um no seu devido lugar. Então, quem pode ter filho quer ter bicho. E quem não pode ter filho quer adotar filho. Então você começa a ver que é uma desconstrução. É verdade. E você vê tudo com. Não sei se eu estou falando demais, tá? Não, não tá não. E você vê que a mídia, a cultura que estão tentando impor a gente, fazer engolir a força, quer nos obrigar a entender que esse é o certo. E isso não vai ser o certo porque eu quero que seja. Nós estávamos conversando numa reunião aqui, mandar um beijo para o Shimai Animes, para o Gustavo Jacob, que estão ali na sala de podcast, meus amigos queridos estão ali. Nós estávamos conversando a respeito da nossa nação. O país em que moramos é um país tão bom, mas que as pessoas estão estragando de um nível muito forte, muito grande. Então, assim, o pior é que dentro das igrejas está sendo bem complicado, né? A gente vê tantas coisas assim. Influência, né? Sofre influência, não tem jeito. Justamente. E eu sempre me preocupei muito com tudo. Hoje, depois, quando você for pai, você vai entender que toda a sua preocupação vai dobrar, vai multiplicar. Porque aí você vai ter que criar um serzinho para o mundo. E você criar alguém para o mundo, vou te falar, não é fácil. Imagina, não é fácil. Imagina, E, porque eu assim, dei trabalho com meu pai, né? Quando é criança, então... Pois é, justamente. Então, assim, a gente acaba vivendo aquele negócio, né? As incertezas da vida. Quem vão ser... Graças a Deus, eu já fiz 2 de uma vez para uma ser amiga da outra. Glória a Deus. E aí já tem os priminhos que são tudo da mesma idade, assim. O mais velho é o Dani, que tem 8 anos, mas, assim... É o cantor, né? Tá lá sendo bem instruído, os pequenininhos tudo cantando, tudo na igreja, e isso é muito importante, porque isso para a vida, vai ser para a vida. Meus irmãos são cantores também, a gente veio de um ministério, então assim, eu sempre falo, eu não quero fugir disso, daquilo que Deus me entregou quando eu era pequena. Então é isso. Vamos de mais louvor? Esse? Você cantar. Eu? Canta aquele Tá. que o Rui gravou. Gente, vamos fazer uma coisa inédita aqui. Eu quero ouvir o Paulo cantar, porque ele canta, tá? Ele fica só se escondendo, mas o Rui gravou ele uma vez aqui, ficou muito bonito, mas depois ele nem continuou, né? Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o seu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. E faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus.
pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Amém. Um pouquinho desafinado, mas Que nada. Eu lembro de você cantando. Ó, a Carol já mandou um coraçãozinho aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cássio França. A Bruninha está aqui mandando mensagem. Saudades também. Michel Souza, Deus abençoe. A Flormã Tauane aqui. Ela é de Barueri. Da igreja, sim. Everton Luiz. Geraldo Santos, eu acho que é meu primo. Beijo, G. É isso. Eu gosto de conversar com você. Isso é bom. Nossa, Feliz. é muito bom. A gente precisa fazer um especial de podcast para a gente colocar esses. Conversar mais. É muito interessante. Eu sempre estou falando o porquê do programa Redenção, que nós estamos vivendo um tempo de redenção. E as pessoas não estão entendendo. Exato. Estamos vivendo um tempo. Eu estava falando para o Paulo, eu indo buscar eles, e aí na rádio eu estava falando assim: você que é acostumado a comprar vários tipos de sapato, várias cores, segura um pouquinho, dá uma segurada, não gasta tanto agora. E nós entendemos que nesses últimos tempos nós estamos vendo sinais maiores da vinda de Cristo. Com certeza. E assim, por mais que ouvimos desde criança, a Duda está ali, é criança, eu acho que ela já ouviu várias vezes pregações sobre a vinda de Cristo. Com certeza, né? Ou não, porque no nosso tempo de criança, acho que a gente ouvia mais, né? E hoje hoje as pessoas querem pregar mais a prosperidade, não que eu seja contra. Ontem mesmo eu estava vendo um culto e eu estava falando pro Rui, né, a respeito do culto. Eu falei, é interessante que você ouve, você sabe que as pessoas, para entrar nessa igreja, você tem que ser empresário, você só tem que querer o dinheiro, só o sucesso. Só que a salvação? Olha, eu tenho sido muito abençoado ali na igreja onde nós congregamos, porque conversando com os obreiros ali, eu percebo que não só da minha parte, mas toda vez que nós vamos ministrar nos obreiros locais da minha igreja, tem pregado muito sobre a volta de Cristo, graças a Deus. Mas o que você falou é uma realidade. Independentemente se você crê ou não, Jesus vai voltar. Sim. Independentemente se Jesus, eu não acredito nem no diabo, não tem problema. Quando chegar lá no inferno, ele se apresenta para ele. Ele existe, o céu existe, Jesus vai voltar. Richard, É uma certeza. é uma certeza absoluta. Mas eu não acredito que para servir a ser Deus tem que fazer disso de tal forma. Não importa, ele vai voltar do mesmo jeito. Nada muda, esse fato não muda. A Bíblia diz que passarão os céus e terra, mas as palavras de Jesus Cristo não passarão. Foi o que ele mesmo disse. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E o livro de Apocalipse, quem narra para João? Jesus. Mas antes mesmo de Apocalipse, em Mateus ele já falava que ele voltaria para buscar. Antes de Apocalipse, sei lá, uns 30, 40 anos antes, ele já estava falando que ele voltaria. Então ele vai voltar. É verdade. Aí algumas pessoas querem falar, por que Jesus não volta? Por que Jesus não volta? Aí vem um problema. Tem muita gente que está com pressa de Jesus voltar, mas se ele voltar, ele não vai. É verdade. Às vezes se preocupa só com a grande notícia, né? Exato, com o impacto que vai dar. Justamente, como será o arrebatamento. Exato. E nós vimos que a pandemia veio para mostrar que muitos já foram. Exato. Muitos, e foi em Jesus grande voltou massa. para uma membra da minha igreja em agosto. O ano passado voltou para o meu avô. Ele vai voltar. Se ele não voltar para os céus, aparecendo nos céus agora, no particular, agora tem gente Você sendo sabe levada. que, antes de fazer um ano que Deus recolheu o meu primo, ele já recolheu a filha da minha prima que ainda nem tinha nascido. E como entender o propósito de Deus na morte?
É para a gente entender que a gente tem que ficar... É um negócio. O que acontece? Quando nós perdemos alguém que amamos muito, meu primo era um cara que eu admirava muito, eu estava junto com ele sempre. E provavelmente algum dos programas que você esteve, ele estava nos bastidores, que ele sempre estava. E o que acontece? Quando você entende o propósito de Deus, é propósito de Deus, mas e quando você não entende? Por que o Senhor levou? O meu pai ele tinha 30 anos. Novo. 30 anos. Hoje eu tenho 35 anos, eu vejo quanto ele era novo. Porque assim, hoje eu tenho 35 anos, eu estou cheia de sonhos. Cheia de coisas para realizar. Tenho sonhos para as minhas filhas, eu tenho sonhos para mim, para o meu esposo. E tenho sonhos para a empresa, eu tenho sonhos para a CIRTV, E aí, quando eu olho assim, eu falo, poxa, morreu os sonhos, morreu tantas coisas que passa. E Jesus está voltando. Tá. Ele está voltando, ele tá chamando algumas pessoas para que a gente entenda. A Bíblia, Jesus Cristo, as pessoas perguntam, mestre, quando o Senhor retornar? Ele não deu uma data, mas ele disse que nós deveríamos ficar atentos aos sinais. E há muitos. Tantos que é até difícil de lembrar de todos. Vamos supor, quem leu Apocalipse, é até difícil de lembrar de todos. Mas você começa a perceber, a Bíblia fala de coisas, sobre coisas que hoje existem, que na época que ele que falou não existia. Um exemplo diz que o mar, o rio, seria como sangue de morto, com aquela coisa preta. Naquela época não tinha rio poluído como tem hoje o Tietê. Hoje pra gente isso é comum. Justamente. Comum que duas testemunhas, o mundo trocariam presentes ali porque seriam mortas aquelas duas testemunhas. Como o mundo todo comemoraria uma coisa que era muito localizada. Até a notícia chegar antes, hoje nós temos a internet. É verdade. Hoje a gente está aqui, o que é transmitido, quando você vê a Copa do Mundo pela internet, ou seja pela TV, todo mundo está assistindo a mesma coisa, no mesmo momento. Todo mundo vê. Se o Rui puxar o relatório ali de quantas pessoas estão nos ouvindo pela rádio da CIRTV, a gente entende um pouquinho. Porque assim, não sei se com você foi assim, mas como eu sempre tive o Ministério do Louvor, depois veio o Ministério da Pregação, as pessoas profetizavam que a nossa voz chegaria onde nós não chegássemos. E como isso? Beleza, a gente gravava CD, o CD ia lá para Portugal, ia para Itália, ia para os Estados Unidos, tudo. Só que hoje é de uma maneira mais fácil. A primeira vez que eu participei da CIRTV foi no programa do pastor Júnior Viana. A gente estava indo embora, a gente conversando no carro assim, a gente estava indo para casa e tal. E aí eu falei, pastor, a gente conversando, não lembro que assunto chegou nisso. Eu falei, pastor, há muito tempo atrás, Deus falava assim, vou te levar para os 4 cantos da terra. E a pessoa ia mesmo, pegava avião, ia, viajava. Tem pessoas até hoje assim. Hoje, aquele primeira live, vocês como puxaram o relatório lá de alguns países, inclusive países que o evangelho é proibido, né? Sim, sim. E aí eu falei, com uma live, Deus já cumpriu a promessa. Com uma live, Deus já cumpriu a promessa. Então, como a Bíblia também fala que a palavra do Senhor seria conhecida dos 4 cantos da terra. Como? Se tem lugar que a gente não pode nem chegar. A internet é como ferramenta. Você vê que então, o lugar mais visitado estava, o local mais visitado. Quem que quer ir agora? Quem pagou tanto as excursões quer ir para Israel? Eu ainda tenho vontade, tá? Mas sem então, guerra. Justamente. Mas depois de tudo isso, como será? Exatamente. Então, assim, são coisas assim, são sinais. Vou até cantar um louvor agora que eu amo cantar esse louvor sempre que posso, porque ele fala muito sobre o que vai acontecer. Porque as pessoas estão desaparecendo e muitas das vezes a gente não está prestando atenção, mas está desaparecendo. Catástrofes aumentando. Hoje uma notícia de manhã cedo que mais um avião caiu. Então você começa a ver que... E nem é o arrebatamento ainda. Sim, sim. Às vezes nós passamos... hoje mesmo, de manhã, nós temos um grupo. Beijo, Axa. Beijo, Lucas.
Beijo, Abner. Beijo, Luísa. Beijo, Cássio França. Beijo, Maraísa. Nós temos um grupo e hoje o Lucas mandou. E aí, quase agora, o Cássio falou que eles voltando de viagem, eu sempre oro por eles, que eles viajam bastante, né, para ministrar, o Lucas cantar e pregar, o pastor Cássio França também, e eles rodaram o carro. Só que eles estão bem lá, não sofreram um arranhão, o carro tá bem também. Então, assim, você entende que é um piscar de olhos. Né, as pessoas já não estão mais aqui, mas eles, graças a Deus, estão aí, né, para adorar a Deus junto com a gente. Ele falou assim: Deus deu mais uma chance da gente semear. Glória a Deus. E é isso. Vamos semear, vamos falar sobre a verdade, falar sobre redenção, falar sobre salvação e falar que Jesus está voltando. Glória a Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Oh, glória a Jesus. Richard com a palavra. Amém. Oh, glória a Jesus. Agora chega uma palavra que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Livro de Tiago, capítulo 1,
versículo 19 ao 27. É um texto bem conhecido, creio eu, né, que bem conhecido, mas aqui que o Senhor colocou no meu coração, até orei a Deus que se Ele determinasse que a palavra tivesse que ser outra, então aí eu trocaria a palavra, mas até o presente momento, pelo que nós viemos conversando até aqui, só a confirmação de que deve ser ministrado aqui, amém? Versículo 19 vai dizer o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e toda superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Eu quero enfatizar, primeiramente, eu li parte de cumpridores da palavra, que é a partir do versículo 22, mas só para dar um contexto, Tiago, ele não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Se os irmãos lerem ali em Mateus capítulo 13, você vai ver que é referenciado os irmãos de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo não teve irmãos, teve, e é citado na Bíblia, os irmãos de Jesus Cristo. Mas também nós temos um texto em que os irmãos de Jesus Cristo não acreditavam nele como Messias por um período. Mas, e também, a partir disso aqui, você vai ver que ali em Gálatas, Paulo vai falar, Gálatas capítulo 1, Paulo vai falar sobre que ele sim teve um encontro com alguns dos apóstolos, não muitos, mas um deles que ele vai falar ali, ele vai falar que se encontrou com Tiago, o irmão do Senhor. Ele refere-se a Tiago como irmão do Senhor, confirmando de que o Tiago que estava ali em atividade era o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Vocês podem perceber que, para até falar que não é o Tiago apóstolo, a maioria das cartas, vocês vão perceber que, um exemplo, carta de Paulo, a maioria vai dizer Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro também, não em todas, tá? A maioria. Pedro também se apresenta como Pedro, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Tiago, ele começa o texto dizendo Tiago, servo de Deus. Então ali uma das referências pelas tradições, as pessoas entendem que os teólogos, né, são pessoas muito mais capacitadas do que eu, então, né, não tem nem muito o que discordar, de que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. E Tiago, ele vai começar a falar acerca sobre ser cristão, né, estou falando cristão, nosso linguajar de hoje, na prática. E quando nós começamos a ler ali a partir do versículo 2 em diante, Tiago começa a falar na primeira parte até o versículo 18 a respeito das tentações e a respeito daquele que suporta as tentações e provações e o prêmio que ele receberia. Mas no versículo 19 ele começa a falar sobre a ira do homem, que nós não devemos ser, na nossa linguagem de hoje, pessoas explosivas, pessoas que já são reativas, que nós devemos ser pacientes a ouvir, tardios a falar. Porque quem é que nunca viveu a experiência de falar uma coisa no impulso, depois se arrepender? Porque isso foi catastrófico, não é verdade? Quem nunca? Na verdade, depois você bate arrependimento. Então Tiago nos dá um conselho de você primeiro ouve, pense, depois você responde, porque nós precisamos refletir para que nós também não venhamos colocar o nosso testemunho de como cristão a desejar. Então nós temos que ser vigilantes até nisso. E mais um pouquinho à frente já começa a falar sobre ser de cumpridores da palavra, versículo 22, não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. O problema de muito hoje, que eu vejo jovens que fazem devocional, fazem sua leitura diária ali da Bíblia, até fazem leitura da Bíblia ali diária, até dizem, mas vê um Jesus Cristo, uma palavra do Senhor de um Jesus Cristo que não existe. Eles começam então a aceitar qualquer pregador, ou a maioria das vezes sim, nem lê a Bíblia, nem fala da juventude, eu falo dos cristãos como geral, desde os mais velhos até dos mais novos, que eles não lêem a Bíblia, Mara. Eles não estudam a palavra do Senhor. Aí o que acontece? Quem está bombado, o pregador tal, ele começa a assistir, e às vezes o cara é um charlatão, ou ele não, às vezes não é charlatão, mas ele errou uma coisa que pode acontecer. Só que essa pessoa não tem base para saber quando está certo e quando está errado. O que acontece? Ele se alimenta, está estourado no TikTok, deve estar ungido por Deus, então vou me alimentar disso. Está estourado no YouTube, está fazendo 50 mil views, então essa é a referência que as pessoas têm. As pessoas não veem espiritualidade, hoje se vê o alcance que essa pessoa possa ter, isso é um problema. Mas nos tempos de Tiago já tinha problema na sua cultura, na sua época, de pessoas que até ouviam, mas não eram cumpridores. Tem pessoas que falam, eu não vou para a igreja, mas eu tenho minha fé em Deus, eu tenho minha fé com Deus, com não sei o que, com não sei o que lá. Mas se não tem intimidade com Deus, que relacionamento é esse? Não adianta a gente vir com alguns costumes, querer falar, eu vou adorar a Deus de casa. Eu posso adorar a Deus, eu não preciso ir para a igreja. Apóstolo Paulo dizia que para nós não deixarmos de congregarmos com nossos irmãos. Ou seja, você quer ser maior que Paulo? Não vai dar certo. Nós precisamos congregar, nós precisamos ter uma fidelidade com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Tiago vai dizer também que a fé sem obras é morta. Aí ele vai dizer, pode alguém que a fé por acaso salva? E aí Tiago mais para frente vai dizer também, inclusive ele vai dizer, me mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tiago vai mostrar que a gente, para ser servo de Deus, nós precisamos trabalhar e viver como servos de Deus. Não adianta eu querer dizer que querer viver Deus de acordo com a minha vontade, de acordo com o jeito que eu penso de Deus. Não, a palavra de Deus dá direção de como devo viver como cristão. E viver como cristão é só alegria? Não é. Viver como cristão é só sorriso? Não é. Eu casei, esse foi o ano de uma grande realização da minha vida. Porém, foi só alegria? Não. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou feliz com a minha esposa, já fizeram 2 trabalhos de magia negra contra a minha esposa. Isso que Deus revelou. Em uma delas, minha esposa pegou uma doença que não tinha médico que conseguisse resolver. Sabe como que ela conseguiu ser curada? Só orando de madrugada. O rosto dela encheu de feridas, deformou o rosto da minha esposa, inchava, e ela acordava de madrugada chorando. Isso eu nunca contei nem na minha igreja. Muitas vezes minha esposa acordava chorando porque ela acordava de manhã, o rosto dela estava pior, não melhorava. Passava pomada que era para melhorar e só piorava, tomava remédio e não fazia efeito. E até hoje, às vezes a gente lida com situações. Por quê? Porque quando você se esforça para ser um cumpridor da palavra, Jesus Cristo, que era a palavra encarnada, ele vivia só dias de alegria? Não. É prova, é perseguição, é luta, é tristeza. Mas tem momentos de alegria também, muitos. Mas a gente não vai viver sem luta, a gente não vai viver sem dificuldade. Impossível viver sem dificuldade. Mas Tiago está dizendo aqui para nós sermos cumpridores da palavra. Como que eu posso ser um cumpridor da palavra? Primeiro, lendo a palavra. Porque nós temos uma nação de cristãos que fala, eu sigo a palavra do Senhor, porque ele até fala, a gente que serve a palavra do Senhor, né, irmão, não sei o que, não sei o que lá. Pergunta para essa pessoa qual foi a última vez que ele abriu a Bíblia para ler. Como eu posso ser seguidor da palavra se eu não leio a palavra? Como pode dizer que sigo a palavra de Deus se eu não sei o que está escrito? Lá na minha sede, ontem, tem um pessoal da mídia lá, a gente estava no ensaio geral com jovens, e o pessoal da mídia estava fazendo uma brincadeira muito interessante sobre, ele até deram um nome muito engraçado, que está na Bíblia ou está amarrado. E eles faziam perguntas sobre mitos e versículos reais, e você tinha que responder se estavam ou não na Bíblia. E acredite ou não, há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que muitos crentes
cristãos no geral, acreditam em muitos versículos que não existem por simplesmente estar acostumado a ouvir. Eles não lêem a Bíblia, então eles não sabem se está escrito ou não, acredita. Ou seja, tem pessoas que acreditam numa Bíblia que nem existe, não tem parâmetro, não tem base. Por quê? Aqui ele vai dizer pra gente: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o seu rosto natural. O que a gente vê no espelho? A gente dá uma olhada ali na hora, está tudo ok e vai embora. Você lembra do seu reflexo? Não lembra. Você só lembra se estava ok ou não. 2 segundos depois, quando principalmente mulher, pega um outro espelhinho da bolsa, vai olhar de novo, e se deixar, a minha esposa, ela se maquia no carro, minha esposa, ela se maquia em casa, no caminho ela vai olhando se está tudo ok, e antes de sair do carro ela olha mais uma vez. Por quê? Porque a gente esquece da nossa própria imagem. Mas pessoas que também não servem, não cumprem a palavra do Senhor, é a mesma coisa. Ele ouve a palavra, ouve, mas ele não está nem aí para ela, ele esquece, não grava no coração. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Não adianta eu dizer eu sou cristão. A gente não vai para o céu só porque é cristão. Ah, eu tenho minha carteirinha de membro do meu ministério, grande coisa. Ah, eu sou mestrado em teologia, grande coisa. O diabo sabe mais de Bíblia do que você. O maior teólogo que existe hoje, o diabo sabe mais de Bíblia do que ele. Não adianta. A gente lê, ele viu acontecer, ele viu escrevendo, ele viu cada pregação que as pessoas fizeram. Não adianta. Se você não for cumpridor da palavra de Deus, você não vai ser um homem cheio de Deus. Se você não for cumpridor da palavra de Deus, você não vai saber o que é a palavra de Deus. O que é ser cumpridor da palavra de Deus? É uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que se consagra a Deus. Precisamos desses 3 passos para que nós possamos ser servos de Deus, fiéis ao Senhor. Por quê? Porque quando chegar no último dia, nós falamos do fim do mundo, o que vai acontecer? Senhor, Senhor, entre nós não pregamos, expulsamos demônios, e Cristo vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Sabe por quê? Porque nunca fez nada na direção de Deus, nunca fez nada na direção do Senhor. Então quando nós falamos sobre ser cumpridor da palavra de Deus, é isso. Não é o que eu acredito, é o que a palavra diz. Ah, mas fulano de tal diz que eu posso fazer isso, aquilo, outro. Ele disse, e a palavra? Você validou na palavra do Senhor? Ah, mas a igreja tal ali, eu vou para a igreja tal porque lá pode fazer isso, pode ver aquilo. Exato, e vocês vão tudo para o inferno junto. Vai tudo para o inferno junto. Porque não é pastor que dá legalidade do que pode não fazer. Hoje eu estou como co-pastor na minha igreja, mas não quer dizer que o que eu digo lá na minha igreja vai mudar o que a palavra diz. A palavra é uma só. Um dia eu vou morrer e se Jesus não tiver voltado, a geração da criança que está nos assistindo, ou futura, vai estar pregando essa mesma palavra. Eu fui, a palavra ficou. Ou seja, não é eu que altero a palavra, não tem pastor que pode legitimar o que pode e não pode fazer. A palavra de Deus está escrita, e nós devemos simplesmente estudar, nos consagrar e cumprir o que a palavra do Senhor nos diz. Dentro desse ano, dentro de toda a minha vida, o Senhor fez promessas. Dizia minha mãe, aqui eu já estou encerrando, que quando ela estava grávida de mim, nem evangélico meu pai era, uma irmã chegou para ele e disse: cuida bem dessa criança, que um dia ele vai ser um pastor, um pregador da palavra do Senhor. Há 28 anos atrás, né? Contando com a época que eu estava na barriga da minha mãe. Não sei nem que fase da gravidez era. E eu não vim de uma igreja, eu não nasci num berço evangélico, não nasci num berço El Shaddai, não. Eu vim de uma família católica, não praticante. Fiz catequese, frequentava muito missa. Quando minha mãe começou a ir para a igreja evangélica, para mim foi um choque, porque eu já estava aprendendo ali, e com todo o respeito quem é. Mas quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu lembro que eu vi algo que somente eu vi. Eu vi como se fosse, hoje eu sei que é véu, na época eu não fazia ideia do que era, eu só vi uma imagem. Eu vi algo se rasgando na minha frente, há mais ou menos 17 anos atrás, e eu não fazia ideia. Eu falei: mãe, só viu isso? Ela: não. Ficou para mim, como é que eu vou contar para os outros que eu vi isso? Eu não sabia o que era. Depois de muito tempo, naquele mesmo ano, Deus me deu um sonho. Eu estava na rua debaixo da minha casa, morava ali no bairro de Santa Rita, aqui em Itapevi, e
eu lembro que tinha uma rua lá na rua de baixo onde eu morava. Eu lembro que eu tava dormindo, assim, eu tive um pesadelo. Eu via várias bolas de fogo caindo, que depois eu fui aprender que era meteoro. Via várias coisas caindo de fogo, destruição, pessoa correndo, os membros da igreja sumindo. E eu não sabia da Bíblia ainda, eu era novo convertido. E aí depois de muito tempo, eu lendo a Bíblia, eu descobri que era o fim do mundo. Então o que o Senhor faz, Ele promete, o que Deus promete, Ele cumpre, mas você precisa estar em prontidão. Deus tem promessas, Deus quer fazer obra na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Uma vez um irmão chegou para um pastor Oséias, lá no Ministério do Peru, chegou para mim e falou assim: estuda a palavra, se acostuma com o terno, que um dia você não vai tirar ele do corpo. Ele falou isso, e eu detestava, só de pensar em usar gravata, já dava uma tristeza. Eu até trouxe, mas eu fiquei tão nervoso que esqueci de colocar. Mas esqueci de colocar. E o pastor Oséias falou isso para mim, e tudo foi acontecendo. Casei. Aí quando o pessoal fala que eu ser pastor, como eu demorei ali para conhecer minha esposa, tinha uns 23 ou 24 anos, eu vi que estava demorando, eu falei, bom, como chamar de pastoral, né? Pelo menos é certeza que eu vou casar, né? É certeza, né? Porque na Assembleia a gente não levanta pastorado sem casar, né? E falei, pelo menos assim que eu vou casar. Mas não demorou muito depois que eu casei, e a gente foi levantado ao presbitério. Antes do presbitério antes ali a gente foi levantado como co-pastor. Mas ao longo disso, não foi só glórias e alegrias. Já passei perseguição dentro da igreja. Já tentaram me acusar de coisas que eu jamais faria em ambiente de trabalho. Já tive que passar por humilhação por pessoas que achavam que era maior do que eu, por parentes que desacreditou de mim, ou que desacredita ainda, também não ligo. Mas, enfim, é um processo. Mas ser cumpridor da palavra de Deus não vai ser alegria. Olha que João 16:33 vai dizer: para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estou dizendo que eu vou vencer o mundo, Jesus venceu o mundo, então Ele vai te dar força para vencer essa situação. Eu, Richard, não venço o mundo, não tenho tamanho para isso, mas Jesus Cristo venceu. Ele venceu, Ele foi e falou que vai voltar. Lucas 12 vai dizer: louco, essa noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se Jesus Cristo voltar hoje, ou não vai demorar muito, Mara, logo ser cristão vai ser crime, logo a gente vai ser morto. Aí você vai ver o que é ser cristão de verdade. Quando estuprarem sua esposa, matarem sua filha na sua frente, dizer: nega teu Jesus, quero ver se você vai ser cristão de verdade, se você vai ser um Paulo da vida que que teve seu pescoço degolado, se você vai ser como Estevão que foi apedrejado. Quero ver se você vai ser cristão de verdade, cumpridor da palavra. Porque enquanto está tudo bem no Brasil, maravilha, hoje é só postar no Insta: fui no culto, glória a Deus. Pessoa posta foto de biquíni, o cara sem camiseta: Senhor, meu pastor, não me falta nada. Hoje está lindo ser cristão, mas o dia que custar a sua vida ser, eu quero ver quem será remanescente. Sabe por quê? Porque a gente aqui no Brasil não estamos acostumados com isso, não estamos. Uma dorzinha, a gente vai para o médico. Imagina a sua carne rasgada e você tendo que fugir para sobreviver. Hoje nós estamos vivendo literalmente o tempo da graça, mas um dia a graça acaba. A nossa graça, a nossa diversão, nem falo a graça de Deus, a nossa graça de se aproveitar da situação e querer fazer o que a gente bem entender, vai acabar. E aí? Vai deixar para ser cumpridor da palavra quando? Quando estiver para morrer? Ou vai deixar para quando estiver cara a cara de Jesus Cristo para dizer: ô Jesus, desculpa, pensei que eu podia fazer desse jeito. Isaías já dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. Por quê? Porque ainda há oportunidade, ainda há esperança. Se você quer mudar de vida, Jesus pode transformar, mas precisa dar um primeiro passo. Mas eu nem estou falando de hoje, eu nem estou pregando tanto para quem não é convertido, é para os convertidos que acham que está convertido e não está. Você precisa dar exemplo, tomar vergonha na cara, começar a ter compromisso com Deus.
Não adianta querer ser servo de Deus, não ter relacionamento com Deus. Que casamento dura se você não tem relacionamento com sua esposa? Que casamento dura se você não conversa com seu marido? Não é verdade? Se seu casamento vocês não conversam, ele morre. E seu relacionamento com Deus sem diálogo? Eu costumo dizer, para mim conquistar minha esposa, foi conversando. Para a gente fazer amizade com pessoas, é conversando. Para mim ter relacionamento com Deus, eu preciso orar. E oração, o que é oração? Oração é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Você precisa ter relacionamento com Deus. Quais são os 3 passos para ser verdadeiro cristão? Leitura da palavra, jejum e oração. Mas as outras coisas, Richard? Lendo a palavra, você vai aprender as demais coisas. Orando, você vai se encher do Espírito, Ele vai te dar direção. Se consagrando, você vai estar blindado pelo Espírito de Deus. Ou seja, sejamos cumpridores da palavra do Senhor. Porque o tempo está acabando, eu não sei quanto tempo. Mas Jesus Cristo pode demorar 100 anos, mas eu não vou viver 100 anos. Gostaria, mas eu acho que eu não vou. Não é verdade? Tem gente que a minha idade está bem, amanhã já está morto. Eu não sei até quando é a minha vida. A gente acabou de falar, dos nossos parentes que a gente perdeu. Meu avô, ele estava tão empolgado com o meu casamento, muito empolgado. Me deu 2 presentes lá que vai ser minha lembrança eterna sobre ele. Tenho foto, tá na minha retrospectiva lá. O último áudio dele que ele mandou para mim, eu tenho gravado. E eu fiz questão de colocar lá na minha retrospectiva. O pessoal chorou, se emocionou. Mas só Deus sabe quanto eu chorei pela perda do meu avô. Porque quando meu avô estava vivo, Mara, quando ele perdeu minha avó, por 3 anos eu ia todo domingo buscar ele lá na casa da minha tia, para poder levar ele para a igreja. Eu não tinha carro ainda num período, eu pegava o carro do meu pai, ia buscar meu avô, levar para casa para ele almoçar com a gente. Ele almoçava ali, ele pegava um radinho, colocava lá fora e ensaiava o dia inteiro para poder louvar na igreja. Às vezes a gente ensaia meia hora, a gente fala que está sem voz, já tá bom. E meu avô não, meu avô ensaiava a semana inteira, o domingo inteiro, chegava na igreja e ia entregar o melhor para Deus. Aí no dia que ele faleceu, no dia que ele foi na semana, ele ficou 1 mês internado, entubado, tudo mais. Quando ele saiu, ele voltou ali a reagir. Era aniversário da minha esposa, e ali era aniversário da minha esposa, e eu falei, eu tava voltando, a gente foi ali para passear, eu tava na Castelo e meu pai ligou, volta para casa, porque o médico mandou a gente para o hospital com urgência, porque o seu avô vai estar para morrer. Quando meu avô foi internado, Deus já falou no meu coração, ele não volta. Mas enquanto não chegava esse momento, eu não queria acreditar. E aí quando aconteceu, eu falei, minha esposa tinha um compromisso no ministério de onde ela congregava. Eu estava voltando para casa para ela poder se arrumar aí. E quando meu pai falou assim, fica alerta, qualquer momento posso te ligar e a gente vai ter que ir, a gente vai precisar dos carros para levar todo mundo. Eu falei, tá bom, pai, vamos. Cheguei na casa da minha sogra, onde minha esposa morava, e ela foi se arrumar para o culto. E eu já tinha vestido meu terno para ir e tal. E aí meu pai fala, a gente vai ter que ir. O médico falou que tem que ser agora. Chegamos lá, meu avô não estava com voz. Meu avô só mexia a boca, magro, com a boca seca, cheio de aqueles aparelhos no corpo. Ele só mexia a boca. E a gente ali falou ali, só Deus sabe quanto a gente estava triste, a gente foi ali, se despediu. No dia seguinte nós fomos mais uma vez para ver ele. E eu falei, vô, se tudo der certo, eu vou pedir para sair mais cedo do trabalho. Na quarta-feira eu vou dar um jeito de vir visitar o senhor, tá? Porque na quarta-feira eu tive um horário ali, porque como é rodízio do carro, né? Eu tentava pedir para ele trabalhar de home office para ir. Só que não deu tempo. Só que meu avô ficou sem voz. Lembra que eu falei que meu avô estava sem voz? No último dia Deus devolveu a voz para meu avô. Sabe o que meu avô fez o dia inteiro? Ficou cantando. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. E ele ficou cantando aquela música o dia inteiro. A minha tia, que é afastada do caminho do Senhor, testemunho de Jeová, ela teve que cantar com ele o dia inteiro aquele louvor, o dia inteiro que meu avô louvando. Meu avô morreu adorando ao Senhor. E minha tia disse que ele fechava, abriu o olho e falou, Jesus, clamava a Deus. Jesus voltou para ele. E pelo jeito se apresentou para o meu avô. Mas isso é um caso. Tem gente que não tem esse tempo todo. Vamos deixar para o último momento? Vai deixar para a última oportunidade? E até peço desculpa por demorar aqui, mas a gente tem que falar o que o Espírito Santo coloca no coração. O problema de muita gente é achar que é imortal.
achar que é intocável, é confiar no seu eu. Sabe por quê? É confiar no seu eu, dizer, eu suporto. Não, pode vir o inferno que eu bato no peito, quero vir, eu dou uma bicuda do diabo. Não dá. O diabo tem gente que o diabo não precisa soprar, a pessoa cai sozinha. Não adianta. Você tem que ter vida com Deus. O diabo não se assusta com o seu grito. O diabo se assusta com a presença de Deus. Então, irmãos, seja cumpridores com a palavra de Deus. Pare de levar na brincadeira. Eu sei que, infelizmente, o que Cristo diz, que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas se a gente puder trazer a palavra do Senhor, tem algumas pessoas assistindo, tem o canal da rádio também, né? Sim, sim. Tem o canal da rádio também, tem algumas pessoas, eu acredito que muitas pessoas ouvindo. Se uma pessoa parar para refletir na sua vida e se consertar, já estamos no lucro. Outra coisa, esse vídeo vai continuar na internet. Alguma hora Deus vai direcionar alguém para ouvir. E sabe de uma coisa? Eu já assisti pregação antiga, e que eu assistindo hoje, Deus falou comigo. Já naquele tempo Ele sabia que eu ia precisar hoje. Ou seja, quando você deparar com esse vídeo, que estiver ouvindo, coloca a sua vida em ordem. Não deixa para a última hora não. Porque a gente tem experiência para dizer. Teve pessoas do nosso meio que não teve essa oportunidade toda de achar que quando eu tiver velho eu vou aceitar Jesus ao mundo de vida. Não vai dar esse tempo. Justamente porque você quer dar de malandragem com Deus. Buscar o Senhor enquanto é tempo. Sede cumpridores. Para de ficar só ouvindo. Se coloca de pé e vai fazer a obra do Senhor. Mas claro, vai se preparar primeiro, né? Vai querer fazer de qualquer jeito. Vai se preparar. E no tempo certo o Senhor vai te levantar. Mas coma da palavra. Medite na palavra. Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como águas junto a ribeiros de águas, cujos dão seus frutos nas estações próprias, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, nós precisamos meditar, orar, viver. Não vai ser de oba-oba, mas vai valer os céus. Amém? Deus abençoe pela oportunidade. Como é bom ouvir Ele, né, gente? Glória a Deus por isso. Chorei demais aqui. É tão bom. Às vezes eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas que se afastaram do caminho de Deus. Mas quando eu vejo pessoas que estão seguindo ali, parabéns, né, Richard, por continuar, né, seguir o ID do Senhor. Que felicidade com o pastor, que coisa linda, né? Você vê o que Deus faz? E desde que eu conheci o Richard e a Bruna, conheci os dois juntos, vi responsabilidade neles. E na vida... Inclusive você fez uma profecia para nós, né? Numa dessas vezes. Você não vai lembrar, né? Mas você falou alguns anos atrás pra gente que chamar nossa vida era pastoral, pelo perfil, e falou mais algumas outras coisas que não convém falar no momento, né? Mas quando Deus fala e você se coloca na posição, Ele cumpre. Não sou merecedor, tá? Tem vezes que eu tô no altar lá, esse dia eu tava no altar na minha sede lá, só aqueles senhores assim, aqueles homens experientes de Deus. Eu olhei pro lado, só tinha eu de jovem. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Mas é isso. Deus está levantando quem está disposto, né? Porque assim, às vezes Deus chama. E o Rui, ele briga muito comigo, porque eu faço parte de um ministério de 4 pessoas. De repente eu tive que atender sozinha, e aí peraí, vou ficar só no Frente Jovem, que era Frente Jovem, tudo. E o Rui chamando minha atenção de várias formas, né? E quando foi no domingo retrasado, eu e a minha irmã fomos para a agenda do pastor Lucas, e lá nós cantamos, e Deus fez algo lindo, né? Um mover lindo. E ele falou: e aí, até quando? Até quando? Porque eu entendo, né, os chamados de Deus para minha vida aqui dentro, né? Porque Deus falava comigo, mas também existe um momento de você sair. Você voltar, né? Na verdade, voltar a fazer aquilo que eu fazia de maneira diferente, de maneira diferente. Mas
é fazer o ID. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, independente de onde você esteja. Eu sei que hoje eu estou alcançando muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas, muitas, sabe? Dirigindo, ouvindo você sim, agora. e assim, aí o que acontece? Só que dentro da igreja também precisa de ter pessoas que estão ali dispostos a isso, né? Então, assim, eu sempre vou falar, eu sou um vaso escolhido pela mão dele. E eu sempre vou fazer aquilo que ele quiser, né? E quando a gente afrouxa um pouquinho, aí vem o esposo, vem todo mundo e te fala, opa, peraí, você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, não deixe, ouça essa palavra, né? Uma palavra que vem ao meu coração. Eu sempre falo, eu gosto de palavra de exortação, porque a palavra de exortação, ela vem para falar a verdade para você. Ela não vem cheio de mimimi, porque é realmente aquilo, você seguir o evangelho, Deus vai te abençoar. Ele capacita, né? Não tem como. A Bíblia é muito clara ao dizer. E até comentando o que você falou, eu tive crise de identidade comigo ao longo da minha vida por conta disso. Pelo jeito que eu prego. Então, mas hoje eu entendo, né? Que é a forma que Deus pregar. Eu até brinco quando eu vou ministrar nas igrejas. Acho lindo quando as pessoas pregam, pula, falam em língua. Se eu gritar, eu fico rouco. É o máximo que acontece. A voz não sai mais. Eu vejo os irmãos bocejando, mas... a gente tem cada um no chamado que Deus colocou. É verdade. E não é à toa que você está onde está. E você, gente, quer me convidar juntamente com a minha irmã, minha mãe, que vai atender a agenda com a gente. É só você entrar nesse QR Code aí. E você vai conseguir entrar em contato com a gente aí para estar fechando as agendas, né? Para estar aí na sua igreja ministrando louvor. E eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer, né, nesse novo tempo. Eu falo que é um novo tempo, tempo de redenção, tempo de cura nos lares, tempo que Deus tem preparado, né, para que nós possamos adorar a Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Então eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui. Paulinho mais uma vez. O Paulo já foi abençoado mais uma vez. Ele contou o testemunho aqui na semana passada, semana retrasada, e Deus tem feito algo tremendo com ele, e nós temos que entender a voz de Deus, né? Então, assim, pode ser que a gente tenha alguma mudança aí, mas que Deus abençoe sua vida sempre, Paulo, pelo carinho que você tem comigo, com a minha família, por estar aqui sempre, né, dedicando o seu tempo a nossa família, CIR-TV, e primeiramente a Deus, que eu sei que você faz tudo com muito carinho, que é para adorar a Deus, né? Sim. Fala aí. Estou muito grato, né, por tudo que Deus tem feito, e cada semana Deus tem derramado bênçãos, e estou muito feliz, de verdade. Amém. Você viu, mais uma vez a gente voltou com o programa e Deus já começou a É abençoar. isso que ele faz. Eu sempre falo, Richard, eu vou levantar para a gente terminar aqui. Levanta também, que nós vamos... eu sempre falo que se eu entrar na vida de uma pessoa, se não for para abençoar a vida dela, eu prefiro não entrar. Mas quantas coisas Deus tem feito, e eu sou muito alegre por isso. E vamos orar, agradecer? Senhor Deus de Pai, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença. Para você que está assistindo, tá? Desculpa a pausa na oração, que está assistindo neste momento agora, que tem uma causa na sua vida, às vezes é fraqueza espiritual, porque fraqueza espiritual acontece, não é verdade? Às vezes uma angústia, às vezes uma situação ruim que aconteceu. Coloca a sua vida no altar do Senhor nesse lugar, apresente o Senhor em oração. Richard, não estou, mas eu conheço alguém. Ora por ele neste momento. Na igreja nós temos costume de perguntar quem precisa de oração, nós dizemos eu e minha casa. Mas ora pelo seu amigo, pelo seu vizinho. É uma doença, uma enfermidade. Ora a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo aquilo que pedires na oração, crendo, recebereis. Então ore com fé, Senhor. Ora com o coração,
e vamos pedir a Deus para que Deus levante a sua vida, para que Deus te fortaleça, para que Deus cure, para que Deus restaure, seja vida, seja casamento, Deus pode. É uma doença? Deus pode curar. Deus não precisa, a gente pede para Deus estender as mãos, mas Deus nem precisa. Se Ele só quiser, já acontece. Mas nós podemos pedir de coração, e quando há fé verdadeira, genuína, Ele concede, amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, obrigado, Santo Espírito, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Senhor Jesus, eu não conheço as pessoas, as vidas, os lares, que chegou essa palavra, meu Deus amado, que chegou este culto, ó Pai, essa live. Deus, eu quero te pedir, meu Deus amado, por aqueles que assistiram, por aqueles que acompanharam, por aqueles que pegaram um pedaço, por aqueles que ainda vão assistir no futuro, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus amado, abençoar a vida dos Teus filhos, que o Senhor possa consagrar, meu Deus amado, levantar, meu Deus amado, aquele que está enfraquecido, ó Pai, para que sejamos cumpridores da Tua palavra, para que sejamos, ó Pai amado, verdadeiros cristãos do Senhor, ó Pai, pessoas que não falam da palavra, mas vivem a palavra, pessoas que não precisam abrir a boca para dizer que é um cristão, meu Deus, a sua vida será um testemunho, ó Pai, todavia, nos ensina a ser evangelista da Tua palavra, nos ensina, ó Pai amado, a pregar a Tua palavra para aqueles que necessitam, abençoe esse projeto, ó Pai amado, esse trabalho, meu Deus amado, amar o seu marido, ó Pai amado, a cada envolvido com este trabalho, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, Espírito Santo, que neste lugar, ó Pai amado, o Senhor possa, meu Deus, se fazer presente, ó Pai, e aqui não dá com Tua glória, meu Deus amado, não somente aqui, mas na vida e na casa de cada um que está assistindo ou está ouvindo, ó Pai, guarde Teus filhos, ó Pai amado, aquele que está ouvindo na rádio, ó Pai amado, livre de todo o mal, meu Deus, aquele que estiver na estrada, Senhor Jesus, guarde os lares, as famílias, aquele, meu Deus, aquelas mães que têm orado pelas suas famílias, ó Pai amado, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus amado, trazer os Teus filhos para a Tua presença, Senhor Jesus amado, aquele que está enfraquecido, ou muitas das vezes, ó Pai, tem sido enganado, ó Pai amado, muitas vezes por alguma tristeza, Senhor Jesus, traga ele de volta para Teus caminhos, ó Pai, eu te peço, nos conduza, meu Deus, para o caminho da salvação, o caminho da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quer, que nós não sejamos que não seja os Teus filhos, ó Pai, mas seja o Senhor, na direção de tudo e de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Deus abençoe Richard mais uma vez, Deus abençoe vocês que ficaram conosco até agora, e até segunda-feira que vem no programa Redenção. Deus abençoe, fiquem com Deus.